Damaris sempre acreditou que merecia o melhor. Roupas caras, lugares de luxo, pessoas bem-sucedidas. Ao lado de Caio, seu namorado trabalhador, ela sorria em público, mas carregava em segredo um julgamento silencioso. Afinal, que futuro teria ao lado de alguém que passava os dias em meio a tijolos e cimento? Certo dia, em uma visita inesperada ao canteiro de obras, Damaris viu uma cena que mudaria o rumo daquela relação. O choque estampado em seu rosto não veio apenas da poeira e do suor que cobriam Caio, mas da ideia de que o homem que dizia amá-la não era o que ela imaginava. Entre olhares de desprezo, palavras afiadas e uma decisão precipitada, Damaris acreditava estar colocando fim a um capítulo sem importância. Mas o destino já preparava uma lição daquelas que não se apagam com o tempo. E você? O que vale mais? A profissão de alguém ou o caráter que ele carrega? Vamos para a história. Belém acordava quente e úmida. O cheiro do açaí batido misturava-se ao das mangueiras molhadas, e o vento da Bahia só fingia refrescar. Damaris Albuquerque conferiu o batom no espelho do apê no Umarizal e sorriu para a própria imagem. Pronta! Disse a versão impecável que prometera a si mesma, nada de aperto, nada de vergonha. Crescida entre linhas e tesouras da mãe costureira, jurara subir um degrau por vez até nunca mais sentir cheiro de ferro quente. Queria SUV branco, viagem fotogênica e um parceiro à altura. Nos últimos meses, contava às amigas que estava namorando um engenheiro. Não mentia o nome, Caio. Só pulava detalhes. Preferia a ideia lustrosa à realidade simples. No fim da tarde, tomou o tacacá com Patrícia, a melhor amiga perto do ver-o-peso. Entre goles veio a pergunta. E o engenheiro? Educado, carinhoso, discreto, disse, erguendo o queixo. Discreto tipo quem não posta nada ou quem esconde algo? Patrícia sorriu de canto. Ai, Pati, nem todo mundo vive de story. A verdade, evitava fotos com Caio. Ele não ligava, dizia que o que importa a gente vive, não publica. Em Damaris, viver sempre perdia para aparecer. Ainda assim, algo nele a puxava. Gentileza, atenção, bombons de cupuaçu, um jeito de ouvir que a desarmava. À noite, Caio mandou mensagem. Passa na obra amanhã, quero te mostrar um negócio. Ela imaginou surpresa romântica, planta baixa com o nome dos dois, quem sabe. Engenheiros fazem dessas, pensou embalando-se. No domingo, o calor subiu do chão. De vestido leve e óculos escuros, pegou um carro até Batista Campos. A rua estava tomada por betoneiras, pilhas de tijolo, vozes de obra. Franziu o nariz. Não era cenário de feed, desceu mesmo assim. Damaris! Caio acenou de dentro do terreno, capacete na cabeça, camiseta simples encharcada de suor, empurrando um carrinho de mão. O sorriso vinha inteiro. Ela travou. O capacete, o pó, o trabalho braçal, imagens que a menininha assustada dentro dela associava à vida que jurara deixar. Engenheiro? A palavra vacilou. Você... tá assim por quê? Tentou. Hoje faltou gente. Tô adiantando a base. Vem ver a fundação. Essa casa vai ficar linda. Ele mostrou níveis marcados, ferros, explicou a relação com a umidade do solo, o cuidado com o prumo. Falava com brilho nos olhos. Damaris, porém, só ouvia um eco crescendo. Ele é pedreiro. O coração acelerou, não de carinho, mas de vergonha antecipada. E se alguém a visse ali? Caio, você é o que exatamente aqui? Cortou. Pedreiro, oficial de obras, respondeu sem hesitar. Aprendi na prática. Faço curso à noite. Sonho abrir minha firma. Eu amo construir, Damaris, ver casa nascer do chão. A palavra pedreiro carimbou o ar. As unhas feitas pareceram fora de lugar naquele canteiro. O roteiro que ela escrevia para si entrou em estado de alerta. Você me deixou acreditar que era engenheiro.
disse, num sussurro pontudo. Me enganou. Eu nunca disse isso. Você presumiu. Sempre falei que trabalhava com obra. Ele respondeu manso. Trabalhar com obra é diferente de ser engenheiro. Ela rebateu, rindo curto. O barulho das betoneiras ocupou o silêncio. 2 ajudantes olharam de rabo de olho. Caio largou o carrinho, limpou as mãos na calça, baixou o capacete como quem busca sombra. Te chamei porque queria dividir o que eu sei fazer, o que sonho, disse baixo. Achei que você teria orgulho. A velha promessa de Damaris. Nunca mais vou passar vergonha. Assumiu o volante. Levantou o queixo, armou o peito. Orgulho de quê? De ter um namorado pedreiro? O namorado saiu duro, quase ofensa. Eu escolhi outra vida, a gente não combina. Caio respirou, segurando a maré. Tá, entendi. Ela girou nos saltos, o pó grudando no couro novo. Entrou no carro com o ar-condicionado cortando o calor e a memória. Uma pontinha de culpa ensaiou aparecer. Ela empurrou de volta. Eu mereço mais. Em casa, abriu o guarda-roupa como quem procura ordem externa para a bagunça interna. O celular piscou. Meme de Patrícia e me conta do engenheiro. Damaris digitou. Depois te ligo. Apagou. Deixou sem resposta. Precisava de silêncio, espelho e uma narrativa que não rachasse. Tentou sair com as amigas num bar da Doca. Riu, dançou, pediu drink. Funcionou por meia hora. Quando uma conhecida comentou orgulhosa que o marido eletricista acabara de reformar a casa da mãe com as próprias mãos, Damaris revirou os olhos. Patrícia percebeu. Cuidado com o veneno, amiga. Às vezes a vida devolve. Disse, sem grosseria, só firme. Dama. Ela encerrou, chamando o garçom. De madrugada, a cidade aquietou. Só a cabeça dela não. As imagens voltavam. Capacete, ferro, o brilho nos olhos dele diante do concreto. Havia beleza ali, ela sabia, e não suportava admitir. Postou uma foto antiga num rooftop com legenda genérica e dormiu leve, sonhando com máquinas e poeira. No sonho, alguém repetia pedreiro, como se fosse sentença. Na manhã seguinte, chuvisco fino na janela e nenhuma mensagem de Caio. Um alívio que doía. No caminho para o trabalho, Damaris apressou o passo ao ver na esquina um sobrado recém-pintado de azul profundo. Imaginou Caio medindo, alinhando. O peito apertou. Ela desviou o olhar. O dia arrastou-se em planilhas e reuniões. À tarde, Patrícia mandou áudio. Só para lembrar que profissão não é caráter, tá? Te amo. Damaris encarou a tela. Não respondeu. Às vezes, a amiga parecia mais velha que ela. Na volta, a porteira a chamou. Dona Damaris, chegou uma encomenda. Era uma caixa leve. Dentro, um par de luvas, um metro dobrável e um bilhete de caligrafia limpa. Você não precisa gostar do meu trabalho. Eu só queria que visse o que me faz feliz. Caio. Ela ficou um tempo com o bilhete na mão, sem saber se rasgava, guardava, respondia. No fim, pousou-o sobre um catálogo de apartamento decorado que mantinha como amuleto. 2 mundos lado a lado. Dormiu mal. Ao acordar, tinha uma decisão pronta. Ir até a obra, encerrar aquilo de um jeito adulto antes que qualquer lembrança virasse saudade. Queria fechar a porta antes que a culpa abrisse uma janela. Pegou a bolsa, passou o batom, ergueu o queixo. Lá fora, Belém fervia como sempre. Dentro dela, um vulcão silencioso começava a mexer a lava. Na manhã seguinte, Belém amanheceu com aquele mormaço que grudava na pele. O céu ainda estava encoberto, mas o calor prometia castigar. Damaris acordou com a decisão feita. Iria até a obra, não para reatar, mas para colocar um ponto final. Precisava deixar claro que não faria parte de uma vida que, para ela, cheirava a poeira, cimento e esforço braçal. Vestiu-se como quem ia para um desfile. Calça clara, blusa de seda, salto fino, passou batom vermelho e borrifou perfume caro.
No fundo, era como se quisesse que Caio percebesse que ela pertencia a outro mundo. Chegando à obra, os sons familiares a invadiram. O bater dos martelos, o arrastar de vergalhões, a betoneira rodando. O cheiro de concreto fresco subiu pelas narinas. Alguns operários a olharam com curiosidade. Era impossível ignorar aquela figura elegante destoando do cenário. Caio, com o mesmo capacete e mãos sujas de cal, ergueu o rosto e a viu. O sorriso que começou a nascer se apagou rápido ao notar a rigidez no olhar dela. Damaris, não esperava você aqui de novo, disse ele, limpando as mãos no pano da calça. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até ele, desviando das poças de água barrenta, como se cada passo fosse um sacrifício. Quando parou diante dele, ergueu o queixo. Caio, eu vim para deixar claro. Nós dois não combinamos. Eu quero mais da vida, entende? Eu quero viajar, crescer, frequentar lugares diferentes. Não dá para fingir que vou ser feliz com alguém que passa o dia carregando tijolos. As palavras cortaram fundo. Os outros trabalhadores fingiram ocupar-se, mas era impossível não escutar. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo. O coração dele doía, mas não havia raiva no olhar, apenas um misto de tristeza e firmeza. Eu nunca te prometi luxo, Damaris. O que eu prometi foi ser honesto, trabalhador, te dar amor e respeito. Mas se isso não é suficiente... Ele parou, respirou fundo. Eu não vou implorar. Damaris riu de leve, nervosa. Amor e respeito não pagam contas nem compram viagens, Caio. Eu mereço alguém que me dê a vida que eu quero. Ele assentiu devagar. Não havia como disputar com os sonhos dela. Então tá, respondeu baixando os olhos. Só não esquece de uma coisa. Orgulho demais pesa, e às vezes pesa mais do que um saco de cimento. Ela sentiu o rosto arder. Parte dela queria reagir, outra parte só queria sair dali. Virou as costas e foi embora sem olhar de novo. Caio voltou ao trabalho, mas os tijolos pareciam mais pesados que nunca. No entanto, dentro dele crescia algo novo, uma determinação silenciosa de provar que o valor de um homem não está escrito na profissão que exerce, mas no caráter que carrega. Enquanto Damaris atravessava as ruas luxuosas do Umarizal, de volta para casa, sua mente repetia a cena. Tentava convencer a si mesma de que estava certa, de que merecia mais. Mas uma pontinha de desconforto insistia em cutucar. Será que joguei fora algo que dinheiro nenhum compra? O destino, no entanto, já tramava a resposta, e seria mais rápido do que ela imaginava. Os dias seguintes em Belém correram quentes e abafados como de costume. No entanto, para Damaris, o calor parecia vir de dentro. A cada vez que lembrava da cena na obra, o incômodo voltava como uma coceira que não passava. Tentava se distrair com amigas em cafeterias da Batista Campos, desfilando pelas vitrines da Doca de Souza Franco, mas nada preenchia o vazio que começava a crescer. Uma noite, enquanto se arrumava diante do espelho, ouviu a mãe comentar da cozinha. Damaris, vi o Caio na feira hoje cedo. Ele ajudou o vizinho a descarregar caminhão de verduras. Gente boa demais esse rapaz. Damaris revirou os olhos. Mãe, ele é pedreiro. A senhora não entende que eu quero algo melhor? Respondeu, ajeitando o cabelo com irritação. Mas mesmo dizendo isso, o coração dela deu uma fisgada. Havia algo na firmeza com que ele a olhara, mesmo sendo rejeitado, que não saía de sua mente. Enquanto isso, Caio seguia firme no trabalho. As mãos calejadas e o corpo cansado eram seu cartão de visitas, mas também sua maior fonte de orgulho. Ele era respeitado na obra, não só pela força, mas pela responsabilidade. O mestre de obras, seu José Ribamar, já o via como alguém pronto para crescer. Caio, você não tem ideia de quanto vale alguém confiável nesse ramo. Se continuar assim, logo vira encarregado, disse-lhe numa manhã. Essas palavras acenderam nele uma chama nova.
Talvez fosse a hora de sonhar mais alto, de mostrar que dignidade não se mede pela poeira que se carrega no corpo. Do outro lado da cidade, Damaris começou a sentir o peso das próprias escolhas. Um colega de faculdade a convidou para sair, e ela aceitou de imediato. Ele era bem apessoado, dirigia um carro importado, mas a conversa girava apenas em torno de dinheiro, status e aparências. No fim do encontro, ela voltou para casa com um gosto amargo de superficialidade. No silêncio do quarto, lembrou-se da simplicidade de Caio, do jeito que ele sorria, mesmo sujo de cal. Tentou afastar a lembrança, mas não conseguiu. O destino, no entanto, não tardaria a cruzar seus caminhos novamente. Naquele mesmo fim de semana, o bairro se movimentava por causa do Círio de Nazaré, e Damaris, ao passar pela procissão, encontrou Caio ajudando voluntários a erguerem arquibancadas para os fiéis. Havia suor no rosto dele, mas também havia brilho nos olhos. Ela parou por um instante, observando de longe. Orgulho a impedia de se aproximar, mas uma sensação nova nasceu: vergonha. Pela primeira vez, começou a se perguntar se a vida que buscava, de luxo e aparências, valeria tanto quanto a lealdade de um homem como ele. A resposta ela ainda não tinha, mas o preço da arrogância já começava a pesar. 2 dias depois do Círio, Belém amanheceu com aquele céu de chumbo que deixa todo mundo em alerta. O ar estava pesado, úmido, e as mangueiras ao longo da gentil Bittencourt sacudiam devagar antes do temporal. Damaris havia combinado de encontrar as amigas na estação das docas, para arejar a cabeça, como disse Nayara. Tomaram um tacacá, riram de assuntos bobos, posaram para fotos com o Guajará ao fundo. Por dentro, porém, Damaris seguia inquieta. A lembrança de Caio, firme na procissão, teimava em voltar. Quando as primeiras gotas grossas começaram a cair, o guarda do estacionamento gritou: "Vai virar aguaceiro! Melhor o pessoal se adiantar." Em minutos, o mundo virou água. A chuva amazônica caiu sem cerimônia, com vento e trovão. O piso de pedra portuguesa ficou liso feito sabão, e os bueiros, vencidos, começaram a cuspir espuma. Damaris e as amigas correram para o carro dela, um hatch branco parado na Almirante Tamandaré. Ela ligou o motor e, sem pensar, tentou atravessar a lâmina de água que já cobria metade da rua. O carro tossiu, engasgou e morreu no meio do alagado. "Ai, não!" Ela bateu no volante, o coração acelerado. "Abri o capô!" gritou Nayara, já com água até os tornozelos. "Abrir para quê, amiga? Vai entrar mais água!" respondeu outra. Damaris olhou em volta, assustada. A chuva batia forte no para-brisa e o cheiro de lama subia do asfalto. Em poucos minutos, o nível aumentou. Um senhor que empurrava um carrinho com caixas de açaí quase perdeu tudo. Uma idosa pequena, agarrada a um saco de farinha, tremia no meio-fio. O caos começava a se instalar, como sempre acontece quando Belém vira rio. Do outro lado, um grupo com capas amarelas e galochas praguejava contra a enxurrada, montando uma barreira improvisada com tábuas para proteger a porta de um restaurante. À frente deles, orientando com calma, estava Caio. O colete laranja com fita reflexiva era da empresa que prestava serviço de contenção emergencial para a prefeitura. Ele falava alto, mas sem autoritarismo, apontando rotas seguras, puxando cordas, amarrando pallets. Mãos que sabiam do trabalho. "Segura essa tábua aí, seu Armando. Dona Zuleide, calma. A senhora vai atravessar com a gente. Um de cada vez, pelo canto." Damaris o reconheceu na hora. O peito apertou, uma mistura de alívio e vergonha. Desejou desaparecer. Mas quando viu a idosa de vestido florido, tentando atravessar a correnteza rasa e quase caindo, o impulso foi mais forte do que o orgulho. Abriu a porta do carro e a água gelada entrou, subindo pelo tornozelo. "Dona, venha pelo lado!" Ela gritou, estendendo a mão para a senhora.
A idosa vacilou, escorregou no mosaico e o saco de farinha foi embora na água. Antes que o tombo viesse, um braço firme segurou as duas. Cuidado, o piso tá traiçoeiro. A voz de Caio, próxima, sem afetação. Ele passou o braço pelas costas da idosa, apoiou Damaris com a outra mão e conduziu as duas até a passarela improvisada. Obrigada, disse Damaris, a voz pequena sob a chuva barulhenta. Segura aqui, por favor. Ele falou, entregando a ela uma corda amarrada num poste. Mantém esticada enquanto a gente passa o pessoal. Ela obedeceu, ficando ali, encharcada, como se aquele fio grosso de sisal pudesse lhe dar mais do que equilíbrio, uma chance de fazer algo útil, mesmo mínima. Caio organizou uma fila, pôs um funcionário na dianteira e outro na retaguarda. A cada pessoa que cruzava, ele tinha uma palavra precisa, uma orientação curta, vai dar certo. Nayara observava debaixo de uma marquise, atônita. Dama, é o Caio, né? É. Ela não tirava os olhos dele. Ele tá mandando mais do que muito gerente por aí. Eu sei. A vergonha voltou em ondas, quente no rosto frio de chuva. Quando o movimento diminuiu, Damaris arriscou. Caio, meu carro morreu. Não entra água no motor depois desse nível, senão afoga de vez. Vamos empurrar pro seco e esperar baixar. Sem perguntar mais nada, ele assobiou para 2 colegas. Em 3, empurraram o carro até uma área menos alagada. Caio pediu que ela desligasse tudo, levantou o capô, fez uma verificação rápida, tirou a chave do contato e explicou o básico. O tom era profissional, sem condescendência. Agora é esperar. Se tentar ligar agora, só piora. Quando a água baixar, a gente vê o que dá para fazer. Obrigada. O obrigada saiu com um tremor que ela não conseguiu esconder. Caio, sobre aquele dia na obra. Ele a encarou, mas o olhar não trazia ironia nem revanche. Era sereno, distante. A gente conversa depois, tá? Disse apenas. Tem gente ainda precisando atravessar. Uma sirene ecoou distante. A chuva arrefeceu um pouco, e o céu escurecido começou a clarear no horizonte. Caio voltou ao posto. Ajustou a rampa improvisada. Assinou algo no bloco do coordenador e retomou o fluxo. Quando a idosa do vestido florido, agora com um guarda-chuva emprestado, passou por Damaris, parou para agradecer. Obrigada, minha filha, e agradece aquele rapaz. Homem bom, viu? Vou agradecer, respondeu, engolindo em seco. No fim da tarde, a água recuou o suficiente para a vida voltar a tropeços. O mecânico do reboque, amigo de Caio, atendeu a um aceno e guinchou o carro de Damaris até uma oficina no Marizal. As amigas já haviam ido de carona com um aplicativo. Ficaram apenas ela e Caio, sob um toldo, esperando a última assinatura do trabalho emergencial. O silêncio entre os dois não era confortável, mas não era hostil. Damaris começou, as palavras travando. Eu falei coisas horríveis, te diminuí, e hoje eu te vi, conduzindo tudo. Eu errei. Caio apertou o cadarço da bota com calma, como quem dá tempo às próprias frases. Damaris, eu não sou menos por ser pedreiro, nem mais por vestir colete hoje. Eu trabalho. Só isso. E trabalho não diminui ninguém. Ela assentiu, sentindo o peso e o alívio da frase ao mesmo tempo. Eu queria reparar. Reparar é diferente de desfazer. Ele respirou fundo. A gente pode começar sendo honesto, você comigo e você com você. O rapaz do guincho gritou que estava tudo certo. Caio, então, tirou do bolso um cartão simples, com um número de telefone e um nome de empresa. Ribamar & Filhos, Construção e Reformas. Se precisar de ajuda na casa da tua mãe quando a chuva fizer graça, disse meio rindo, a gente faz um orçamento camarada e... Quando você quiser conversar sem água até o joelho, me liga.
Damaris pegou o cartão como quem recebe um espelho. Eu vou ligar. Obrigada por hoje, por tudo. Ele apenas acenou, enxugou a testa com o antebraço e voltou para o caminhão com a equipe. Damaris o acompanhou com os olhos até desaparecer na curva, levando consigo uma certeza incômoda e libertadora. Aquele reencontro tão público e tão simples tinha movido algo irreversível dentro dela. Na noite daquele mesmo dia, deitada na cama, ainda com o cheiro de chuva no cabelo, rolou o cartão entre os dedos. O número parecia pulsar. Não era só a vontade de pedir desculpas. Era a vontade de pedir permissão para recomeçar, com ele e com a própria ideia de quem merecia estar ao seu lado. Belém amanheceria mais fresca, com poças refletindo as mangueiras no asfalto. E pela primeira vez em semanas, Damaris desejou que o próximo dia chegasse logo. Havia pontes a construir, algumas de madeira e corda, outras bem mais difíceis por dentro. 2 dias depois do aguaceiro, Belém amanheceu lavada. O cheiro de terra molhada ainda subia das mangueiras do bairro do Guamá quando Damaris atravessou o portão da UFPA. Dormira mal, rolando o cartão de Caio entre os dedos, mas viera decidida a se esconder atrás da rotina. Aula de ética profissional com a professora Aline Duarte. Seminário em grupo, nada além disso. No corredor do instituto, os murais exibiam cartazes de pesquisa e festas juninas tardias. Os colegas iam e vinham com café de garrafa térmica, sanduíche de pupunha, as conversas pontuadas por risos. Quando Damaris entrou na sala, percebeu rápido que as coisas não estavam na normalidade. Sussurros cortados, olhares enviesados. Bruna Fagundes, a colega que vivia de publi e cliques na estação das docas, arrumava o cabelo liso demais com uma mão e mexia no notebook com a outra, sorrindo sozinha como quem tem algo bom guardado. Turma, bom dia, disse a professora Aline, pousando uma pilha de textos em cima da mesa. Hoje, a sequência de seminários é sobre mérito, privilégio e trabalho invisível. Quero ouvir vocês sem gritaria. Argumento, por favor, e respeito. Bruna levantou a mão antes mesmo da chamada. Professora, posso começar? Nosso grupo preparou um estudo de caso que vai ilustrar. Aline assentiu sem entusiasmo. As luzes diminuíram e a projeção acendeu no quadro. O primeiro slide tinha título em letras grandes: Meritocracia ou Ilusão. O segundo, Estudo de caso, Escolhas amorosas e status profissional. Murmúrios nasceram. No terceiro, vieram prints de stories. Nomes cobertos com barras coloridas, mas fotos reconhecíveis para quem quisesse. Uma obra, um capacete amarelo, o braço de um homem forte erguendo uma viga. A legenda em fonte brincalhona dizia: achei que era engenheiro, era pedreiro. Deus me livre. O estômago de Damaris gelou. Aquilo era do Close Friends que ela havia postado, num misto de raiva e vergonha, dias antes da tempestade. Alguém tinha feito print e passado adiante. Alguém que estava ali, talvez. Nayara, do outro lado da sala, arregalou os olhos e negou com a cabeça, invisível para todos, como quem dissesse: não fui eu. Observem, Bruna prosseguiu, a voz doce com veneno. Como o preconceito de classe orienta decisões românticas. A personagem feminina aqui, ela apontou para a silhueta borrada, obviamente Damaris, escolhe o status em vez do afeto. E, claro, paga o preço. Bruna, cortou a professora seca. Você pediu autorização para usar material pessoal de colega em sala? Está sem nome, professor, é didático. Didático para humilhar, não é didático. Um meio silêncio caiu, cheio de respirações curtas. Bruna sorriu de canto. O objetivo é refletir, professora. Às vezes a máscara precisa cair para a gente aprender. No fundo, alguém sussurrou alto demais. Todo mundo sabe que é a Damaris. Seguiu-se um riso nervoso. Damaris sentiu o rosto arder.
Apertou as mãos debaixo da mesa, como se pudesse espremer a vergonha até virar nada. Por um segundo, pensou em levantar e sair. Aline caminhou até o computador e, sem cerimônia, fechou a apresentação. Chega, a aula é minha. Reflexão, sim. Exposição pública, não. Vamos tentar outro caminho. Alguém aqui já trabalhou em obra, em mercado, em faxina? Quem aqui sustenta a casa com trabalho que quase ninguém vê? As mãos subiram devagar. 3, 4, 6 estudantes contaram de pais e mães que fazem bico, de noites como mototáxi, de feriados embalando peixe no ver-o-peso. A sala foi se calejando aos poucos, e a temperatura do constrangimento mudou de foco. Bruna cruzou os braços, contrariada por perder o palco. Foi quando bateram à porta. Um funcionário da manutenção entrou, colete laranja, prancheta na mão. Atrás dele, mais 2. E Caio. O coração de Damaris deu um salto que ninguém ouviu. Professora, bom dia. O técnico da UFPA apontou para o teto. A gente veio avaliar a calha. Na última chuva entrou água por aqui. É rápido. Entrem, claro, disse Aline. Só cuidado com os fios. Os 3 subiram nas escadas dobráveis, mediram, anotaram. Caio ficou por baixo, ancorando a escada com o pé, mão na cintura, ouvindo o supervisor. Alguns alunos o reconheceram da procissão do Círio. Outros, do alagamento viralizado em grupos da cidade, onde uma foto mostrava um rapaz de colete ajudando idosos numa passarela de tábuas. Um murmúrio diferente percorreu a turma. Gente, sussurrou um garoto do fundão. É o cara da enchente. É ele? Outra perguntou curiosa. Bruna percebeu a movimentação e, num átimo, farejou a chance de recuperar a cena. Professora! Cantou, manhosa. Olha o acaso! O engenheiro da nossa colega chegou. Alguns riram. Outros se mexeram, desconfortáveis. Aline lançou um olhar de aviso. Fagundes, basta. Caio ouviu, levantou o rosto e cruzou os olhos com Damaris. Não houve acusação naqueles olhos. Houve reconhecimento. E uma pergunta muda. Vai ficar tudo bem? Antes que a professora interviesse, Bruna foi para cima. Moço, rapidinho. E apontou o celular como quem arma uma selfie. Me diz aqui, é verdade que a meritocracia premia quem se esforça? Porque tem gente que... Senhorita, Caio respondeu, calmo, sem ceder um passo. Eu tô trabalhando. Você também devia estar. A sala engoliu um coletivo. Aline, séria, aproveitou a deixa. Obrigada, é isso. A maior parte do trabalho do mundo é feita quando ninguém está olhando. O mérito de um tanto de gente rica se ergue em cima do suor invisível. Bruna revirou os olhos, mas o clima havia mudado de vez. Quando o técnico assinou a ordem de serviço, Caio se virou para a professora. Professora, a calha está obstruída. Na próxima chuva, alaga de novo. A gente pode voltar na sexta e trocar a peça. Combinado. Obrigada, senhores. Ele fez menção de sair. Damaris quis falar. Qualquer coisa. E não encontrou a ponte. Foi Aline quem construiu uma, com um gesto discreto. Moço, chamou. Se não atrapalhar, você teria 2 minutos para responder uma pergunta? Pode ser de lá mesmo. O tema é trabalho e respeito. Caio considerou, olho no relógio. 2 minutos eu tenho. O que você diria para uma sala de futuros profissionais que ainda confunde cargo com caráter? Aline perguntou, sem olhar ninguém em particular. Ele respirou. Que cargo muda? Caráter, se você não vigia, também muda. E nem sempre para melhor. Passou os olhos pela turma. Já fui ajudante, já fui servente, hoje coordeno equipe. Em todos esses lugares, o que mais doeu não foi peso de saco de cimento, não. Foi o olhar de gente que acha que a gente é menos. E o que mais ajudou não foi discurso, foi quem tratou como igual. Silêncio cheio. Uma cadeira rangeu ao fundo. Bruna mordeu o lábio.
Damaris sentiu as palavras arrumarem alguma coisa dentro dela, como quem endireita um quadro torto. Valeu, Caio concluiu com um aceno. Agora a gente precisa ir. Bom dia para vocês. Eles saíram e a porta se fechou com um clique suave. Aline não perdeu tempo. Seguinte, quem usou material privado de colega em apresentação perdeu a nota de hoje. E quem acha que o tema trabalho invisível é meme, me procura no final do semestre. Vamos retomar o seminário com quem se preparou sem expor ninguém. Bruna abriu a boca, fechou, cruzou os braços, um brilho de raiva nos olhos. Damaris, quieta, anotou qualquer coisa no caderno. As canetas voltaram a deslizar. A aula seguiu com um grupo que trouxe dados do IBGE sobre informalidade e um depoimento de uma aluna que ajuda a mãe num pequeno restaurante de Tacacá. Aos poucos, a normalidade deslocada se recompôs. No intervalo, o corredor ficou barulhento, cheiro de café coado e bolacha de castanha. Nayara encostou na amiga. Dama, desculpa, eu devia ter te falado que circulou aqueles prints. Não foi você. Eu sei. Ela olhou para o chão. Fui eu quem postou. Eu quem fui cruel. Tu vai falar com ele? Nayara perguntou sem rodeios. Vou. A resposta veio sem vacilo, surpreendendo a própria Damaris. Não é para me perdoar do nada. É para assumir o que eu fiz e pedir uma chance de fazer diferente. Nayara sorriu de canto, apertou a mão da amiga. Vai dar certo. E se não der, tu vai saber que tentou do jeito certo. Quando o sinal chamou de volta, Damaris ficou alguns segundos a mais no corredor, o celular quente na palma da mão. Abriu a agenda. Ribamar and Filhos. Caio. O número piscava, convidando. Não ligou ainda. Escreveu uma mensagem curta, sincera, sem floreio. Posso te ver depois do trabalho? Quero te pedir desculpas como deve ser, olhando no teu olho. D. A mensagem partiu, veloz. Na tela apareceu entregue. Damaris respirou fundo. Ao entrar de novo na sala, já não era a mesma que cruzara a porta horas antes. Não porque a turma inteira tivesse mudado de opinião, isso levaria tempo, mas porque, pela primeira vez, ela tinha escolhido se expor do jeito certo, não como case de humilhação, e sim como alguém disposta a responder pelas próprias escolhas. Do lado de fora, as nuvens voltavam a se juntar sobre Belém. Era temporada de chuva, afinal. E Damaris começava a aprender que algumas tempestades não são o fim. São o aviso de que é hora de limpar as calhas e deixar a água passar. Na manhã seguinte, Belém despertava com aquele cheiro inconfundível de chuva, da madrugada misturado ao café passado nas calçadas. O céu estava carregado, mas ainda não havia desabado a tormenta prometida. Damaris acordou antes do despertador, com a mente martelando a mensagem enviada a Caio na noite anterior. A tela do celular mostrava apenas visualizada, sem resposta. O silêncio era mais pesado do que qualquer palavra dura. Mesmo assim, algo dentro dela estava mudando. Pela primeira vez em muito tempo, não se tratava apenas de aparência ou de se proteger de julgamentos alheios. Ela sabia que precisava agir, provar que estava disposta a sair da bolha de orgulho que sempre a acompanhara. No lar, a primeira decisão foi dentro de casa. A mãe, Dona Irene, já estava na cozinha preparando cuscuz com queijo coalho quando a filha entrou. Normalmente, Damaris se sentava à mesa e comia em silêncio, imersa no celular. Naquele dia, puxou a cadeira e começou a cortar frutas para o café. A mãe a olhou surpresa. Tá estranhando o quê? Damaris sorriu, tímida. Resolvi ajudar um pouco. Estranhando, sim. Irene riu. Mas gostei. As duas conversaram sobre coisas simples. A conta de luz, a vizinha que vendera tacacá até mais tarde, a lembrança da época em que o pai de Damaris ainda estava vivo. Foram minutos leves, mas que deixaram a mãe emocionada. No trabalho voluntário,
Mais tarde, Damaris lembrou do convite que uma colega da universidade fazia há meses: ajudar no mutirão de reforço escolar no bairro da Terra Firme. Até então, sempre dera desculpas, alegando falta de tempo. Dessa vez, decidiu ir. Chegando ao pequeno galpão comunitário, encontrou crianças risonhas e paredes coloridas com desenhos de tucanos e botos pintados por voluntários. No início, sentiu-se deslocada, sem saber como contribuir. Mas logo uma menina de tranças a puxou pelo braço. "Tia, pode me ajudar na conta de dividir? Eu não entendo." Damaris pegou o lápis, inclinou-se sobre o caderno e pacientemente explicou a divisão. O brilho nos olhos da menina quando entendeu foi um impacto inesperado. Pela primeira vez, Damaris percebeu que sua presença ali podia realmente significar algo. No reencontro com Nayara. No fim da tarde, caminhava pela Batista Campus com Nayara. A amiga, sempre direta, não deixou escapar. "Tu tá diferente, dama, mais leve. É por causa do Caio?" "Não só por ele." Damaris respirou fundo. "É por mim também. Tô cansada de viver de aparência, de tentar ser alguém que não sou." Nayara apertou sua mão. "Se é de verdade, ele vai perceber." O convite, enquanto voltava para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem curta, mas que fez o coração disparar. "Caio, podemos conversar amanhã depois do expediente. No Ver-o-Peso, perto das barracas de peixe." Aquele lugar não poderia ser mais simbólico. Um espaço popular, cheio de vida, cheiro de tucupi e peixe fresco, bem distante do mundo de aparência que ela havia tentado sustentar. Damaris sorriu sozinha. O encontro estava marcado. E pela primeira vez, ela sentia que não seria para justificar mentiras, mas para mostrar quem realmente era e quem queria ser dali em diante. O dia seguinte amanheceu quente, com aquele sol amazônico que parecia atravessar a pele. O Ver-o-Peso fervilhava como sempre, o cheiro forte de peixe fresco misturado ao tucupi borbulhando nas panelas, o colorido das frutas exóticas empilhadas nas bancas e o vai e vem apressado de vendedores e fregueses. Era um lugar onde a vida pulsava em cada esquina. Damaris chegou cedo de propósito. Não queria que Caio pensasse que estava apenas cumprindo um protocolo. Usava uma roupa simples, uma blusa branca leve e uma saia florida. Nada a ver com o salto alto e os vestidos chamativos de antes. O nervosismo a dominava. As mãos suavam e ela precisava respirar fundo repetidas vezes. Caio surgiu no meio da multidão, empurrando um carrinho carregado de tijolos que entregaria em uma obra próxima. Suado, com a camisa já marcada de poeira, mas com o olhar firme. Ao vê-la, ele parou por um instante, como se ponderasse se valia a pena. Depois, continuou até ela. "Você veio", disse Damaris, a voz embargada. "Você pediu." A resposta dele foi seca, mas não hostil. Caminharam juntos até uma das barracas menos movimentadas. Um senhor ofereceu-lhe suco de cupuaçu gelado, e Caio, educado, comprou 2 copos. Entregou um a ela, sem dizer nada. O silêncio pesava, mas não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de mágoas e arrependimentos. "Caio, eu preciso falar." Ela respirou fundo. "Eu errei. Humilhei você, tratei como se fosse menos, como se sua profissão dissesse tudo sobre quem você é. E não diz. Eu percebi isso tarde, mas percebi." Ele a observava, o olhar sério, mas sem cortar a fala. Damaris continuou. "Quando te vi naquela obra, carregando tijolos, eu deixei o preconceito falar mais alto. Eu estava preocupada demais com o que as pessoas pensariam. Mas eu estava errada. Hoje eu sei que o valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no que faz, mas em como trata os outros." Caio respirou fundo, mexendo no copo de suco. "Você sabe quanto doeu, Damaris?" perguntou, a voz baixa, mas firme.
Eu só queria te mostrar quem eu realmente era. Nunca precisei esconder nada, mas você me julgou antes de me conhecer de verdade. Ela baixou os olhos, sentindo o peso da vergonha. Eu sei, e não vou pedir que esqueça, mas queria uma chance de mostrar que eu mudei. Caio ficou em silêncio por longos segundos. O barulho do mercado parecia distante. Quando finalmente falou, havia um misto de mágoa e esperança em sua voz. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, mas sei que todo mundo merece pelo menos a chance de mostrar quem realmente é. Damaris levantou os olhos, surpresa. Um pequeno sorriso surgiu no rosto dele, discreto, mas real. Eu não prometo nada. Caio concluiu. Mas podemos começar de novo, devagar. O coração dela disparou. Não era um perdão completo, nem uma reconciliação imediata, mas era uma porta aberta, uma chance. E isso já era mais do que ela esperava. Enquanto caminhavam juntos pelo Ver-o-Peso, misturados à multidão de gente simples, Damaris sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. O "vamos começar de novo", dito no Ver-o-Peso, não veio com manual. Nos dias seguintes, Damaris descobriu que recomeçar exigia menos frases bonitas e mais pés no chão, às vezes literalmente dentro da lama. Na manhã de sábado, o celular vibrou com uma mensagem curta de Caio. Mutirão hoje, ETH. Obra da Dona Raimunda, Jurunas. Vem se quiser. Não havia emoji, convite açucarado, nem garantia de conversa. Havia uma porta entreaberta. Damaris respirou fundo. Vestiu uma calça jeans velha, prendeu o cabelo num rabo de cavalo, enfiou um par de tênis que não se importaria de perder e passou no mercado. Comprou pão, café, bananas, garrafões de água e um frasco de repelente. A 7-Age-55 estava na esquina combinada, com o sol de Belém já dizendo a que veio. Caio a viu de longe, empurrando um carrinho de mão vazio. Fez um gesto breve de cabeça em cumprimento, sem se alongar nas formalidades. "Bom dia", disse, e apontou o caminho. A obra era um sobrado estreito, paredes de tijolo aparente e um corredor que cheirava a cimento fresco. Dona Raimunda, uma senhora miúda de olhar vivo, apareceu na janela com uma toalha no ombro. "A moça é sua namorada?", perguntou sem rodeios. "É, alguém que está ajudando", Caio respondeu economizando definições. O mestre de obras, seu Geraldo, examinou Damaris de cima a baixo. Não foi hostil, mas cético, como quem já havia visto muita gente aparecer para a foto e sumir antes da hora do batente. "Se tiver coragem, começa peneirando areia", disse, apontando para um monte encardido no quintal. Damaris não retrucou. Pousou as compras, arregaçou as mangas e começou a balançar a peneira. A nuvem de pó subiu, grudenta, e a queimadura do antebraço ardeu. Em meia hora, suava como se tivesse corrido uma São Silvestre no mormaço paraense. Caio passou perto, deixou ao lado dela uma garrafa d'água aberta e seguiu sem comentário. O gesto silencioso, mais que palavras, valia como reconhecimento de presença. Amanhã se partiu em tarefas: carregar baldes numa corrente humana, alinhar tijolos, medir fiadas. No intervalo, o pão com café ficou mais doce pela fome. Damaris ofereceu as bananas. Seu Geraldo aceitou de bom grado e ainda comentou: "Mão de escritório caleja também se insistir." Ela sorriu de verdade. Doía tudo. Mas doía bom. Na segunda-feira, a outra vida seguia. Ar-condicionado frio na agência, reuniões com slides, feedbacks atravessados. No elevador, duas colegas cochichavam achando que ela não escutava. Soube que a Damaris está saindo com um pedreiro. "Sério? E ela toda fancy. Cada um escolhe seu degrau, né?" Damaris engoliu seco. À tarde, a chefe, Cláudia, a chamou na sala de vidro. "Quinta à noite tem inauguração do Bar Mangalô, cliente novo e vibes premium.
Preciso de você lá. E ela cruzou as mãos. Sobre a sua exposição pessoal. Cuidado com o que posta. Nosso público é aspiracional. O aspiracional mordeu. Damaris não discutiu ali. Saiu. Sentou-se com Bianca no café da esquina e despejou tudo. O mutirão, a mão tremendo de cansaço, os comentários na agência. Se isso te faz bem, continua, Bianca disse sem hesitar. Gente que mede pessoa por profissão vai continuar medindo. Problema deles. No mesmo dia, stories antigos de Damaris, de festas e viagens, começaram a receber reações passivo-agressivas. Ela desativou notificações, respirou. Recomeçar também era silenciar ruídos. Na quarta, uma chuva amazônica desabou na obra da dona Raimunda. Água grossa, vento atravessando o beco. Uma lona mal amarrada começou a desabar sobre os sacos de cimento. Caio correu para segurar. Seu Geraldo gritou ordens e Damaris instintivamente entrou no caos. Agarrou a ponta da lona, escorregou, ralou o joelho, mas não largou. A água batia no rosto. O cimento ameaçava virar pedra inútil. Em minutos, com a ajuda de 2 vizinhos, reamarraram tudo. Caio, ofegante, olhou o sangue fino no joelho dela. Machucou. Não foi pergunta. Ralado de criança, respondeu rindo, ofegante igual. Ele abriu a mochila, tirou gaze e fita. Enrolou o curativo com cuidado. O toque foi simples, mas a delicadeza quebrou um gelo que ainda insistia em sobrar entre os dois. Valeu por não correr, disse ele finalmente. Não corro mais de coisa que importa. Ela devolveu e sentiu que pela primeira vez a frase não soava como uma campanha de outdoor, e sim como um compromisso íntimo. No domingo, Caio mandou outra mensagem. Merenda com a equipe. Chega sem frescura. A merenda era um ritual informal. Pão com mortadela, café preto na garrafa, risadas soltas no meio-fio. Damaris caiu na armadilha de sempre. Passou numa padaria fina e levou uma quiche de queijo brie. Ao abrir a caixa, o grupo fez silêncio. Um servente mais novo sussurrou, "Queixe o quê?" Ela sentiu a cara queimar. Caio rápido salvou a situação. Hoje tem de tudo. Quiche da madame e mortadela do povo. Brincou, arrancando risos gerais. Damaris mordeu o lábio e prometeu aprender. Na semana seguinte, levou açaí grosso sem açúcar e farinha d'água. Foi aplaudida como quem finalmente aprende a dizer bom dia no idioma do lugar. As provações também vinham do lado de fora. No portão da obra, um conhecido de velhos tempos da faculdade, Rian, apareceu de camisa polo e óculos escuros, um sorriso enviesado no rosto. "E aí, Damaris? Vi stories teus no Jurunas. Fazendo turismo social agora", disse alto o suficiente para que outros ouvissem. "Tô trabalhando", ela respondeu seca. "Com esse povo?" Ele apontou, displicente para os operários. "Nada contra, mas tu não nasceu para isso." Caio estava por perto, mas ficou em silêncio, esperando para ver como ela reagiria. Damaris respirou. Em outra vida, teria rido para evitar atrito. Na atual, encarou o sujeito. "Eu nasci para aprender, e aqui tem gente que me ensina todo dia o que é caráter, Rian. Se isso te incomoda, problema teu." Rian levantou as mãos, teatral. "Calma, só comentei. Boa sorte aí." Quando ele se foi, seu Geraldo, que fingia amarrar um barbante, soltou um "bem dado." Caio não sorriu, mas a vibração no ar dizia que aquela resposta, simples e firme, valia mais pontos do que qualquer discurso. No ônibus lotado da tarde, a pedido de Caio, que insistiu em mostrar a ela a rota dele, sem Uber, sem atalhos, os dois se encostaram no ferro frio e conversaram baixo, embalados pelo balanço da perimetral. "Não quero que vire outra pessoa por minha causa", ele disse. "Só não quero que minta para si mesma. Não tô mentindo, só tô desaprendendo umas coisas e aprendendo outras. Então tá, sem pressa.
A cidade passava pela janela. Mercearias, bancas de tacacá fumegando, crianças descalças, correndo na chuva que ainda pingava dos beirais. Quinta tem a inauguração do Mangalô, Damaris comentou, lembrando-se do recado de Cláudia. Cliente da agência. Acho que você tá na equipe que termina a fachada, né? Tamo. Acabamento do toldo e elétrica do letreiro, confirmou. Os dois se olharam. O mesmo endereço, duas portas de entrada diferentes. Ela pelo tapete, ele pelo andaime. Damaris sentiu a ponta de uma apreensão, não por vergonha dele, mas porque sabia que aquela seria a primeira prova em público, sem proteção de esquina de bairro. Eu vou te ver lá, disse, sem hesitar. Não precisa provar nada para mim. Caio respondeu. Não é para você, é por mim. E pensando alto, completou. E talvez seja por um monte de gente que acha que não dá. Ele assentiu, simples. O ônibus se aproximava do ponto. Lá fora, o céu abria em um tom de laranja espesso. Na quinta, a agência fervilhava. Cláudia distribuía crachás, repetia palavras como influencers, networking, posicionamento premium. Antes de sair, chamou Damaris num canto. Lembra do dress code, tá? E ela pigarreou. Evita constrangimentos. Nosso cliente é exigente. Constrangimento é tratar gente como vitrine, Cláudia. Damaris pensou, mas não disse. Guardou para si e foi. O bar Mangalô parecia cenário. Folhagens, iluminação âmbar, trilha de carimbó soft. Do lado de fora, um andaime alto. Um letreiro dourado piscando intermitente. Damaris circulou com um tablet, alinhando fotos, checando pauta de stories da marca. Num movimento, viu Caio lá em cima, testando os cabos do letreiro com um eletricista. O coração deu aquele tropeço íntimo de reconhecimento. Você por aqui, dama? Bianca surgiu, cúmplice. Eu por todo canto, ela respondeu, tentando parecer leve. Cláudia apareceu com 2 influenciadores de milhões de seguidores. Flashes, risos, taças de espumante. No mesmo instante, um senhor reclamou do toldo que pingava sobre mesas. O gerente puxou alguém da obra e apontou para cima. Caio desceu 2 lances do andaime, mãos sujas de graxa e cal. Ao pisar na calçada, cruzou com Damaris, um segundo de suspensão entre mundos. Boa noite, ele disse, formal como quem não queria derrubar a delicada travessa de porcelana que a noite prometia ser. Boa noite, ela respondeu, e o brilho nos olhos negava a formalidade. Foi nesse exato encontro que ouviu atrás de si a voz conhecida e indesejada da colega que vivia no elevador. Meu Deus, Damaris, vem tirar uma foto com a gente. A moça olhou para Caio, da cabeça aos pés, e soltou, em tom de piada que não era piada. O staff ali pode esperar um pouquinho, né? Uma onda surda de tensão percorreu o corpo de Damaris. Não era ainda a gritaria de um escândalo, mas era o prenúncio. Ela sabia. A próxima fala definiria territórios. Ele não é staff, disse sem levantar a voz mais firme. É a pessoa que garante que vocês não vão tomar chuva aqui dentro. E é alguém por quem eu tenho respeito. A colega riu, desconcertada. Gente, calma, era brincadeira. Brincadeira que custa barato para quem fala, Damaris devolveu, e virou-se para Caio. Me espera 1 minuto, vou resolver uma pauta e já volto. Ele a encarou com um tá tudo bem na expressão. Não era o clímax, era a linha na areia. Quando ela se afastou para organizar a coletiva do cliente, sentiu que a noite havia virado uma encruzilhada. Clientes, chefe, colegas, influencers, o ruído do mundo brilhoso. E Caio, mãos trabalhadas, sustentando o letreiro que mantinha aquela fachada de pé. No alto do andame, ele retomou os cabos, mas agora com outro peso no peito, um peso bom. O de saber que, quando o teste saiu do privado para a rua, Damaris não se encolheu. O letreiro acendeu inteiro como se respondesse. Mangalô, em luz âmbar, sem falhas.
Quando a noite já avançava, o vento virou do nada e uma rajada ameaçou levantar o toldo recém-ajustado. Um dos influencers gritou teatral, pedindo para não estragar o cabelo. Caio correu, segurou a estrutura, e Damaris, sem pensar, largou o tablet no balcão e foi também. Segurou a barra com as duas mãos, o vestido bonito manchado de poeira. O gerente apareceu com braçadeiras, seu Geraldo, que ficara de stand-by, reapertou cantoneiras. Em segundos o perigo passou. "Você tá bem?" Caio perguntou, ofegante, as mãos ainda na barra. "Tô." Ela riu, com os olhos brilhando. "Tô onde eu queria estar." Do outro lado, Cláudia assistia à cena, dividida entre o alívio pelo toldo e o incômodo por ver sua executiva de contas com as mãos sujas. O cliente, ao contrário, bateu palmas. "Assim que eu gosto, gente que resolve." Damaris enxugou a testa com o dorso da mão, pegou o tablet e voltou a trabalhar. A festa seguiu. A cidade pulsou, e entre um clique e outro, ela e Caio trocavam olhares breves, tranquilos, não de segredo, mas de acordo. Quando a madrugada chegou, restaram poucas mesas e um silêncio bom de fim de evento. Caio desceu do andaime com a caixa de ferramentas. Damaris se aproximou. "Posso te dar uma carona?" perguntou. "Hoje eu vou de ônibus", ele disse com um meio sorriso. "Mas amanhã tem mutirão de novo. Se quiser." "Eu quero." Ele assentiu e foi. Ela ficou, olhando o letreiro aceso, sentindo que, passo a passo, provação, aprovação, o coração encontrava um compasso novo. No horizonte imediato, no entanto, algo ainda maior se aproximava. Não uma tempestade de vento, mas de gente. As redes sociais não dormem e a mistura de mundos costuma viralizar do jeito torto. O que começou como prova de respeito naquela noite se transformaria no dia seguinte em uma segunda humilhação pública. Não por culpa dela ou dele, mas pelo palco que escolheram ocupar. E quando isso acontecesse, já não haveria espaço para meias palavras. Era hora de mostrar, diante de muitos olhos, que o valor de alguém não cabe na moldura do cargo, do salão ou do andaime. A manhã seguinte, a inauguração do Mangalô começou como qualquer outra. Buzinas na Almirante Barroso, cheiro de tacacá invadindo esquinas e o calor úmido prometendo derreter até a sombra. Mas, para Damaris, não havia nada de comum. O celular vibrou antes das 7. Uma enxurrada de notificações, prints, mensagens, marcações. O que começara como uma noite de trabalho se transformara em trending local. Um vídeo curto circulava nas redes, o momento em que ela segurava, junto com Caio, a estrutura do toldo na inauguração. O título do post: "Executiva da agência larga tablet para ajudar pedreiro no meio da festa de luxo." Os comentários vinham em ondas. "Isso é marketing ou amor proibido?" "Bonito gesto, mas pega mal para a marca." "Respeito." Finalmente, alguém que não tem vergonha de assumir. Mas um caso de gente que gosta de pobre para parecer boa pessoa. Cada frase era um espinho. Bianca foi a primeira a ligar. "Dama, segura a onda. Isso pode virar a teu favor ou contra. Depende de como você se posiciona." "Eu só ajudei, Bia. Não pensei em câmera." "Pois é, mas o mundo pensou. Na agência, o clima era um campo minado." Cláudia a chamou na sala de vidro, fechou a porta e foi direto ao ponto. "Você precisa ter cuidado. Ontem à noite você se expôs demais. O cliente já me ligou cedo perguntando quem era o pedreiro." "O nome dele é Caio", respondeu Damaris, firme, mas com a garganta seca. "Não importa, Damaris. Importa que você desviou a atenção do evento. Nós vendemos luxo. Se quiser ter sua vida pessoal, tudo bem, mas longe das câmeras." Damaris mordeu os lábios, mas não rebateu. Saiu da sala com o estômago embrulhado. Na obra da dona Raimunda, os comentários eram outros. Quando Caio chegou, os colegas o cercaram rindo. "Tá famoso, rapaz", disse seu Geraldo sacudindo o celular. "Já vi vídeo teu mais de 10 vezes."
Eita, Caio, agora é celebridade. Vai dar autógrafo no saco de cimento? Brincou Ricardo. Caio riu amarelo. A fama inesperada não o orgulhava. Sabia que exposição assim trazia mais peso do que honra. Mas, no fundo, a imagem de Damaris suando ao lado dele, em pleno evento chique, tinha ficado gravada como tatuagem. No fim da tarde, quando Damaris apareceu com a marmita de costume, encontrou Caio mais calado que o normal. Vi que o vídeo rodou, ela começou, tentando quebrar o gelo. Vi também. E vi os comentários. Ele encarou o chão, depois ergueu os olhos. Você não merece passar por isso. Não foi culpa tua, nem minha. O mundo é que não entende. Ele suspirou. É mais fácil rir da gente do que aceitar que a gente existe. Ela se aproximou, tocou o braço dele com delicadeza. Então deixa rirem. O que me importa é o que a gente vive. Mas o mundo não deixava. No sábado, a família de Damaris organizou um almoço em Mosqueiro. O convite não era inocente. A tia Marta, língua afiada, queria saber das novidades. No quintal sombreado por mangueiras, enquanto o peixe no tucupi borbulhava na panela, as indiretas começaram. Damaris, vi um vídeo teu na internet. Tu já tá virando blogueira de pedreiro? Soltou a tia, rindo alto. Alguns primos gargalharam. A mãe dela tentou mudar de assunto, mas o estrago estava feito. Ele tem nome, tia. É Caio. E não é pedreiro só. É gente, é trabalhador, é honesto, disse, a voz embargada. O silêncio foi pesado. O tio José limpou a garganta. Olha, menina, a vida é tua, mas lembra que o povo fala. E eu aprendi que o povo fala de qualquer jeito, respondeu firme. Prefiro que falem porque eu escolhi alguém de caráter do que porque eu fingi ser quem não sou. O almoço seguiu, mas a tensão ficou. Na semana seguinte, Cláudia convocou reunião geral. Reposicionamento de imagem da agência, dizia a pauta. No telão, para espanto de Damaris, apareceu uma foto congelada dela e Caio segurando o toldo. Esse é o tipo de imagem que precisamos evitar, Cláudia disse. Não combina com nosso cliente premium. Damaris respirou fundo, o coração batendo nas têmporas. Era a segunda humilhação pública em poucos dias, só que agora dentro do trabalho, diante de todos os colegas. Mas dessa vez, ela não baixou a cabeça. Com licença, Cláudia, essa imagem não é problema. O problema é achar que dignidade tem classe social. O cliente pode ser premium, mas a vida é feita de gente de verdade. A sala ficou muda. Bianca olhou para ela com um brilho de orgulho. Cláudia pigarreou, mudou de slide sem responder. Damaris sabia, aquela fala teria consequências, mas pela primeira vez não sentiu medo. À noite, ao encontrar Caio na obra, contou tudo. Ele ouviu em silêncio, depois disse apenas, segunda humilhação, hein? Segunda, sim, mas agora eu tô aprendendo a não me calar. Ele sorriu de lado, discreto. Tá ficando mais forte que eu, dama. A gente fica forte junto, e naquela noite, no meio do cheiro de cimento fresco e do barulho distante de tecnobrega vindo da rua, os dois perceberam que as humilhações, em vez de afastá-los, estavam forjando algo mais sólido do que qualquer parede erguida. Respeito. As semanas seguintes foram de tensão e silêncio calculado. Damaris continuava firme na agência, mesmo percebendo o olhar de reprovação de Cláudia e alguns colegas. Caio seguia no seu trabalho, cada vez mais respeitado pelos vizinhos, depois que o vídeo viral o colocou como símbolo de humildade e dignidade. Foi numa tarde chuvosa, em um café no centro histórico de Belém, que a reviravolta aconteceu. Damaris chegara para se encontrar com Bianca, mas ao entrar viu algo inesperado. Caio estava sentado com um senhor de cabelos grisalhos, terno alinhado e postura imponente. Dama, disse Bianca, puxando-a para perto.
Você sabe com quem Caio está conversando? Damaris apenas observou, o coração acelerado. O homem era ninguém menos que o engenheiro Carlos Albuquerque, dono da construtora responsável por diversas obras na cidade. No fim da reunião, Caio veio até ela. O rosto, embora sereno, tinha algo diferente. Confiança. Preciso te contar uma coisa, disse. Esse homem é meu antigo patrão. Ela arregalou os olhos. Caio, você... Ele respirou fundo. Eu não sou só pedreiro. Eu comecei como servente, ralei muito, mas estudei à noite, fiz cursos e cheguei a ser mestre de obras. Só que depois que meu pai adoeceu, precisei largar tudo para cuidar da família e voltei ao básico. Nunca contei porque não queria que isso fosse a razão de você me olhar diferente. O chão pareceu sumir sob os pés de Damaris. A lembrança da primeira vez que o humilhou cortou como navalha. Eu te tratei como se fosse menos, e você era muito mais do que eu podia imaginar. Eu sempre fui o mesmo, dama. Caio sorriu com tristeza suave. Não é o título que faz a gente, é quem a gente é. Nesse instante, ela entendeu. A lição não era sobre status, mas sobre essência. O tempo passou. Cláudia acabou sendo afastada da direção da agência após um escândalo com clientes e Bianca assumiu um papel de liderança. Damaris, agora mais consciente de suas escolhas, seguiu trabalhando com integridade. Caio, por sua vez, foi convidado por Carlos para reassumir projetos maiores, mas decidiu fazer isso do seu jeito, criando uma pequena construtora focada em moradias populares. Ele queria devolver dignidade a famílias que, como a dele, tinham lutado por um teto. E lado a lado, Damaris e Caio reconstruíram não só carreiras, mas também a forma como viam o mundo e as pessoas. Encerramento. Narração final para o vídeo. E assim termina a história de Damaris e Caio. Ela, que um dia humilhou o namorado por ser apenas um pedreiro, e ele, que respondeu não com vingança, mas com dignidade e perseverança. No fim, Damaris descobriu que o verdadeiro valor de alguém não está no cargo que ocupa ou no dinheiro que possui, mas no caráter, no respeito e na forma como encara as batalhas da vida. E você? Já parou para pensar se está julgando alguém pela aparência, pela profissão ou pela condição financeira? O que faria se fosse colocado diante da mesma escolha que Damaris? Você acabou de ouvir a história. Ela humilhou o namorado por ser pedreiro e recebeu uma lição que mudou sua vida. Uma reflexão sobre preconceito, humildade e o verdadeiro valor das pessoas. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e acompanhe outras histórias emocionantes como essa, que podem transformar a forma como você olha para o mundo.